Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o Supremo retoma o julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, mas com algumas diferenças que a gente vai querer discutir aqui neste Sem Precedentes. Se a gente for olhar bem, esse julgamento começa há aproximadamente 9 anos, e o clima, primeiro, no país e também no Supremo, era completamente diferente do cenário em que nós vemos o Supremo julgar esse processo hoje. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspende o julgamento, que está em 5 votos pela descriminalização, pela inconstitucionalidade da lei, e 3 votos para manutenção do crime, como está previsto em lei, mas com uma definição de critério objetivo que separe o usuário de traficante. Nós vamos ver aqui e vamos retomar um pouco do que foi falado lá em 2015, desse clima do Supremo, e ver essas diferenças para o momento de agora, inclusive com as ameaças de reação do Congresso Nacional, que não havia quando esse processo começou a ser julgado. Mas há algumas dúvidas aqui que eu já deixo logo de pronto para a gente ir discutindo ao longo do programa, que onde é que está a inconstitucionalidade disso ou da lei objetivamente? Será que os ministros estão discutindo isso de forma precisa e aberta? Um pouco da discussão que se travou no início da sessão, descriminalizar ou não descriminalizar, seria só uma questão de semântica, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso? A gente ainda não sabe quando é que esse julgamento retorna, mas é possível que nós tenhamos uma reação do Congresso Nacional antes mesmo da conclusão desse processo. Aqui comigo, como sempre, time completo do Sem Precedentes, Tomás Pereira, Diego Werneck, Juliana Cesário Alvim. Eu vou primeiro chamar o Diego, mas, Diego, eu queria primeiro passar um vídeo aqui do começo da sessão desta semana, porque o ministro Luiz Roberto Barroso achou por bem esclarecer o que estava sendo julgado. Mas foi um esclarecimento que a gente vai ver em 2 vídeos que não foi tão esclarecimento assim. Então vamos ver aqui um primeiro ponto e depois eu te chamo. 506, que envolve a controvertida questão das drogas. No mundo, como todos saberão, todos os que se interessam pelo assunto, os países estão percorrendo 2 caminhos diametralmente opostos. Em alguns países se vem intensificando a repressão, e em outros países se vem fazendo uma experiência com a legalização. Esse é um debate muito importante que precisa ser feito no Brasil. Porém, queria deixar claro que não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes, por desconhecimento e, às vezes, intencionalmente, e eu, portanto, gostaria... E aí ele falou isso no princípio da sessão, e o ministro André Mendonça foi fazer um cotejo dos votos que já foram proferidos e das teses também defendidas pelos ministros e falou, olha, legalizar nós não estamos, mas descriminalizar sim. E aí vamos ver esse trechinho, porque o ministro Barroso teve que admitir que é isso mesmo que o Supremo está fazendo. É porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André. Pois não, perdão, ministro. É só uma questão, talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. E não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, veja, nós entendemos a posição de Vossa Excelência e eu devolvo a palavra para continuar. Até porque eu justifico isso. Pois não, ministro. Ministro Alexandre. Permite, eu quero aqui, até porque eu trouxe a proposta de tese, o ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então, é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso, não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então, nós não estamos legalizando, como o presidente disse.
com o que eu concordo. Mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja... É um ilícito, mas não é crime. Não é crime. Não é um ilícito Não é crime. criminal. Não é crime. Mas é o que eu falei. Estamos mantendo como ilícito administrativo, podendo o... Pois é, a gente vê aí que essa definição, inclusive o que está sendo julgado, ainda está em dúvida. E nós estávamos conversando aqui, né, gente, antes, de talvez no final desse julgamento nós vamos precisar, voltando numa geração, rebobinar a fita e passar de novo o filme para aí os ministros decidirem, afinal de contas, essa questão. Mas, Diego, eu queria te chamar para a gente começar a falar sobre isso. O Supremo em 2015 parecia muito diferente, e o Brasil um pouco diferente nesse debate, né? E o Supremo começou a julgar isso com uma desenvoltura muito grande. Mas agora está aí, começa a sessão tendo que justificar um pouco do que está sendo discutido ou não. Então, queria te ouvir sobre isso, Diego. Felipe, acho que esse julgamento, ele ocorre, né, sob um debate público de agora, mas também sob os ecos de como o Supremo começou a discutir a questão em 2015. Acho que nessas falas que você colocou, né, há também um diálogo implícito que a gente pode tentar reconstruir aqui com os votos que foram dados em 2015 e com o discurso dos ministros em 2015. E uma coisa, porque 10 anos atrás, né, acho que é sempre bom a gente enfatizar essa longa distância no tempo entre o Supremo começar a discutir esse caso e ele retomar, não digo nem concluir, que não sabemos quando acontecerá, né? Mas é importante pontuar isso, que é um tribunal que também, com muita frequência, com muita facilidade, acusa o Congresso de demorar para enfrentar questões importantes. Então, 10 anos desde o início desse julgamento. Não digo nem que o caso chegou no Supremo, início do julgamento, 9 anos, né, praticamente. Bom, e o que aconteceu lá atrás? Acho que uma diferença muito relevante é que a retórica dos ministros lá atrás, o discurso, muitos dos argumentos aparecidos eram mais ambiciosos mesmo, né? Então, você tinha discussões sobre como que a autonomia individual, o direito à autonomia individual, exige que você reconheça uma esfera para tomar certas decisões que não podem ser reguladas dessa forma pelo Estado. Acho até que os votos em si, na época, os que já tinham sido proferidos em 2015, né, do ministro Gilmar, ministro Fachin, ministro Barroso, eles eram mais moderados em vários aspectos do que esses argumentos poderiam fazer você pensar, mas eram argumentos fortes, né? Era uma formulação do problema para o público em geral como uma questão de autonomia individual que deveria ser protegida de intervenção estatal. 10 anos depois, né, 9 anos depois, e por razões que você já mencionou, né, a política brasileira é outra, o país é outro, o Congresso é outro, o vocabulário é diferente. Agora, a questão é muito mais uma política pública que não pode ser seletiva, que pode ter consequências que são nocivas, injustas, e que, então, precisa de um ajuste marginal, e os ministros estão discordando, muitas vezes, numa questão de onde fazer esse ajuste marginal, né? Acho que tem diferença entre as posições, né, com certeza, mas essa não é, de fato, uma diferença que é capturada por esses argumentos que, se você recuperar de 2015, né, de ministros que acreditam que tem uma esfera de autonomia individual, nesse caso, que exige uma proteção forte para essas escolhas individuais, versus ministros que acham que não é esse o problema. Então, acho que uma coisa que eu colocaria aqui para a gente começar a discussão é o Supremo retoma esse julgamento tendo que, digamos, traduzir talvez não seja a melhor palavra, né? Porque é adaptar, é ajustar os argumentos e os discursos de 2015 para um Brasil que mudou, e agora a preocupação é outra, né? A preocupação não é eu vou usar argumentos mais ambiciosos, talvez, do que eu quero decidir, para justificar de forma bem ampla, né, por que a gente precisa de uma decisão progressista sobre esse tema. Agora, a direção que esses esclarecimentos do ministro Barroso, por exemplo, e que outros ministros falam, a direção é bem diferente, é uma direção para deixar muito evidente que não estamos fazendo nada de longe tão drástico quanto algumas leituras do que está em jogo podem fazer parecer. Então, essa é uma mudança muito clara de onde o Supremo está se ancorando. Acho que em 2015 ele estava ancorando para mais, né? E agora parece que está ancorando para menos. E
a explicação claramente é no ambiente político. Aí eu só concluiria observando que o voto do ministro Alexandre de Moraes, né, parece ter sido um sinal dessa virada. O ministro Alexandre de Moraes, mais recentemente, apresentou voto nesse caso, e é um voto que já coloca como ancoragem dessa possível maioria que está se formando a preocupação com a seletividade, né, a preocupação com a aplicação inconsistente da lei. E a gente vai ter chance de discutir aqui um pouco mais do que está em jogo nessa decisão. Diego, seria o Supremo sendo trazido um pouco para o centro, saindo desses argumentos até, vamos falar assim, argumentos que seriam, até que não, eu lembro no julgamento de 2015, alguém fez memes com os ministros com aqueles óculos escuros do Thug Life. Você acha que aquilo fazia sentido em 2015 e não faz mais hoje? Acho que em 2015 a pergunta era: será que as posições dos ministros, concretamente, o que eles estão fazendo, são tão arrojadas quanto esses argumentos de autonomia, que aí evocam os óculos Thug Life? Acho que essa era a pergunta válida de 2015. Acho que agora a pergunta é diferente. A pergunta é: será que eles estão fazendo só o que eles estão dizendo que estão fazendo? Será que não tem algumas implicações maiores? Né? Parece que agora é quase como se a preocupação fosse arredondar para menos. Né? Em 2015, eu acho que a preocupação era, simplificando aqui o que estava em jogo, era arredondar para mais. Argumentos de fundo que puxavam para mais o que os ministros estavam fazendo. E agora eu acho que esse discurso em torno do que estamos decidindo, acho que a preocupação é outra. Vamos tentar mostrar que não é, assim, nada tão drástico quanto as pessoas estão pensando. Juliana, queria também te ouvir sobre isso, porque parece um novo Supremo mesmo, né? Assim, por mais que a composição seja mais ou menos a mesma, né, com algumas diferenças, evidentemente, né? Mas esse julgamento já é uma demonstração de uma mudança, né? De uma mudança que acho que vai permanecer, né? Não só nesse tema, né? Felipe, acho que sim, mas eu acho que tem uma mudança no Supremo que é significativa, que são os 2 ministros nomeados pelo Bolsonaro, né? O Diego falou, o país sim, é 2015, outro. 2015 não estava. Não tem, e eles estão puxando a discussão para um certo polo, né? Então você falou assim, o Supremo ficou mais no centro. Eu acho que o que era o centro mudou, né? O que é considerado centro hoje não é mesmo centro de 2015. Eu acho que tem a ver com essas mudanças maiores da conjuntura política do país, mas acho que tem a ver também com a mudança do centro de gravidade no Supremo, dentro do tribunal, né? Mas, Juliana, diga. Me permita só uma provocação aqui para a gente continuar. O fogo o primeiro voto divergente, puxando mais para o centro, é do Zanin. Mas eu acho que isso é parte que é acompanhado, né? Exato. Talvez já ser essa indicação já é também parte desse movimento para o centro, né? A gente falou, você acho que mencionou isso quando a gente gravou sobre Zanin, inclusive. Pois eu acho que a composição de forças aí é diferente. Eu acho que os 2 ministros indicados por Bolsonaro, sobretudo, né, cumprem esse papel, inclusive foram indicados primeiro, mas a indicação do Zanin, ele vem nessa constelação de coisas aí, né? E eu acho que muda, então, assim, o que seria o senso comum, ou aquilo que se compartilha como o que é o razoável, né? E quem está fora do razoável. Acho que essa é uma coisa, assim. Mas com relação a essa mudança do tribunal, acho que tem uma coisa, a gente estava conversando antes de começar, e o Diego comentou, né, dessa variação, assim, a olhos vistos, como que o tribunal se colocou perante o assunto. E aí eu lembrei que lá em 2018 eu escrevi um texto para o Jota junto com a Lígia Fabres sobre o julgamento de retificação de nome de pessoas trans, e o título do artiguinho era O Mundo Mudou e o Supremo Também, né? E o nosso argumento era de que de 2015, quando esse tema foi pautado pela primeira vez no Supremo, para 2018, houve uma mudança total de como que o tribunal e seus ministros, né, encararam a questão, inclusive na forma como argumentaram, na forma como se colocaram, e a gente atribuiu isso a uma mudança muito grande nessa agenda, nessa pauta mais geral, né, social, na mídia, etc. Só que o que é interessante, então, assim, o que o Diego está chamando a atenção, me parece que é isso no sentido invertido, né? Ao contrário, houve uma mudança na direção de um conservadorismo e o Supremo acompanhou. O que eu acho que é problemático disso é que quando um tribunal constitucional
ele muda, seguindo, né, uma mudança social a favor de direitos fundamentais, se justifica, faz sentido, né? É claro, a gente observa isso para dizer, às vezes a gente gostaria que o tribunal fosse mais contra-majoritário, e não é, e é preciso uma mobilização social para que o tribunal se empodere para ser mais contra-majoritário. O problema é que essa explicação não funciona nesse sentido contrário, né? Se você tem um tribunal que, num relativo curto espaço de tempo, ele se movimenta, os mesmos ministros, inclusive, numa direção que é talvez mais restritiva de direitos. Então, como é que você justifica isso à luz da teoria constitucional e na função que uma corte constitucional deve exercer? Acho muito mais complicado, né? Acho que não funciona para os dois lados da mesma maneira. Tomás, queria ouvir você também sobre o futuro desse julgamento e um pouco do que nós podemos esperar, não só desse caso, mas também do tribunal nesse novo cenário, como a Juliana descreveu. Olá, oi Juliana, Felipe, Diego. Sobre o futuro do julgamento, eu acho que está claro que vai ser estabelecido um limite, vamos dizer que tem uma mudança radical, né, que já tem uma maioria formada nesse sentido, e que deve ser estabelecido um limite, se esse limite vai ser 25, vai ser 60, aí acho que ainda está em aberto, mas um limite para determinar quem é usuário e traficante. Um limite, no entanto, que não é rígido no sentido, né? É possível que alguém que tenha mais seja considerado como usuário, alguém que seja considerado como menos seja considerado como traficante. Então, mesmo isso sendo colocado, e eu não quero diminuir o que o Supremo potencialmente vai fazer, é importante fazer isso, mas eu acho que a gente vai ser necessário depois ver como isso vai ser aplicado, né? E a gente vai ter pesquisa sobre se parte, né, considerando inclusive que uma das grandes preocupações do Supremo em relação a esse tema é a aplicação seletiva da lei, se com essa flexibilidade a gente não vai continuar vendo alguma seletividade, talvez menor, talvez não tão drástica, talvez, mas alguma talvez continue sendo vista, e a gente vai ter que ver isso, né? Eu ia chamar a atenção, inclusive, sobre... É interessante pensar sobre... Vocês estavam falando sobre essa mudança, né? O quanto... o Diego começou falando sobre isso, né? No julgamento de 2015, parecia ser muito mais preocupado com uma questão de liberdade individual, de um espaço de conduta dentro do qual as pessoas não deveriam ser criminalizadas ou apenadas, né? No famoso vídeo do ministro Barroso, né, que circulou na época, que coloca os óculos, ele falando que uma pessoa, no final do dia, se ela quiser fumar um cigarro de maconha na casa dela, qual o problema? Isso é um tipo de discurso dentro de uma noção de uma esfera de liberdade. Não estou dizendo que isso já não estava lá de alguma maneira, mas parece que com o tempo a preocupação ficou maior com a seletividade da aplicação dessa lei. E um pouco disso eu acho que tem a ver com o discurso, com como eu convenço a sociedade, sobre como eu posso, né, talvez mesmo pessoas que sejam contra, pessoas que são a favor da criminalização do uso de drogas, talvez elas sejam contrárias a essa aplicação seletiva, contrárias à discriminação, contrárias a que pessoas negras ou que pessoas pobres sejam, ou que moram em bairros diferentes, né, bairros mais periféricos, sejam tratadas de uma maneira diferente. Isso é um pouco... Eu só queria salientar também, como uma coisa que a gente costuma valorizar aqui, que eu acho que também teve muita pesquisa que foi feita nesse tempo, que ajudou também a embasar esses votos. Isso aparece no voto do Alexandre de Moraes. Eu sei que existe uma pesquisa que foi feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, a Carolina Haber, inclusive, que já colaborou muito com o Jota, já escreveu textos para a gente no nosso projeto, coordena essa pesquisa. Então, acho que um pouco também tem a ver com, nesses anos, uma preocupação maior com esse tema, uma estratégia de comunicação que pareceu ser esse um caminho que talvez seja mais fácil de convencer as pessoas, mas também a produção de pesquisas empíricas nessa área que eu acho que é relevante a gente chamar a atenção. E sobre isso, eu acho que o Felipe quer falar, eu só queria, então, rapidamente falar que eu acho que, no que a gente está conversando aqui, me parece que vou voltar a algo que eu falo bastante, né, que é, quando a gente fala sobre decisão, como que a gente entende o comportamento decisório de juízes em geral e de ministro supremo, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma citação que fala que juízes em geral fazem aquilo que eles preferem, aquilo que eles querem fazer, limitados por aquilo que eles conseguem e moderados para aquilo que eles acham que eles devem fazer, né? E cada uma dessas dimensões dá para você entrar algum elemento
explicativo do comportamento de um juiz. Algum pode ser mais predominante que o outro, tem teorias que tentam explicar de maneira diferente. Então, as preferências deles, aquilo que eles acreditam ser o melhor, isso aparece em diversos momentos quando eles estão falando sobre isso. As limitações, o que eles acham que eles conseguem, isso aparece muito nesse julgamento, né, quando a gente está preocupado com como que o legislativo vai reagir, a possibilidade de uma emenda constitucional, o que eles vão fazer se tiver uma emenda constitucional, eles vão declarar inconstitucional essa emenda constitucional, né, toda essa parte que está no futuro, e o que eles acham que eles devem, tem a ver um pouco com em que medida o que a Constituição diz, o que a lei penal diz, a maneira como eles interpretam o direito constitucional afeta o que eles acham que eles devem fazer. Eu só queria dizer que nessa dimensão, isso é uma citação que explica o que os ministros fazem, por que eles fazem, não sobre como que eles falam sobre o que eles fazem. Eu acho que tem essa outra dimensão. Então, um pouco a gente entender que essas coisas estão acontecendo, tem ministros com preferências e visões de mundo muito diferentes, sendo mobilizados no que eles vão fazer por isso, olhando para o Congresso, com análises de conjuntura, olhando para o Executivo, olhando para o que está acontecendo, pensando que eles conseguem fazer, e que também interpretam a Constituição, entendem um certo conceito de liberdade, entendem a maneira como a discriminação na aplicação da lei, a aplicação seletiva é um tema importante para o direito constitucional, e como isso afeta o que eles devem fazer, mas ao mesmo tempo eles estão falando. E às vezes o que eles estão falando, como eles estão comunicando sobre o que eles estão fazendo, é uma outra dimensão disso, né? E eu acho que isso aparece muito, por exemplo, nos vídeos do início do julgamento que o Recondo conversou, né? Que naquele momento não é o que o Barroso está fazendo, ou o que o Gilmar Mendes está fazendo, ou o que o Alexandre de Moraes está fazendo, ou o que o André está fazendo que aparece ali, né? O que ele está fazendo vai aparecer nos votos deles, nas decisões deles, como eles votam. Aquilo ali a gente vê um pouco, eles estão dizendo que eles estão explicando os votos deles, mas na verdade o que eles estão fazendo é se comunicando sobre eles, dizendo sobre o que eles estão fazendo. É um elemento de comunicação, tentando direcionar a comunicação sobre o que estão fazendo, né? E aí me parece, Tomás, e eu estou aqui meio que te interrompi, mas concordando com você, parece que há uma tentativa de direcionar também a comunicação para esse centro, né? Para dizer, eu acho até, e você mencionou, eu abri o microfone aqui por isso, vai haver um denominador comum nesse caso, que parece já muito claro, inclusive com uma maioria, de que é preciso ter um critério objetivo para distinguir uma coisa de outra. Já tem voto para isso, que é preciso ter um critério, não se sabe ainda qual é o critério, beleza. Mas esse é um denominador comum. Eu fico imaginando se o julgamento tivesse, desde o princípio, caminhado só nessa direção. Se a gente teria reações do Congresso Nacional e se o Supremo estaria explicando, tendo de explicar agora, direcionar a comunicação para justificar para a sociedade. E aí eu menciono que o ministro Barroso tenta direcionar a comunicação para algo, dizendo que é só uma questão de semântica, ou é mais uma questão de semântica, quando para o ministro André, para o ministro Nunes Marques e Zanin, não é isso. E para o Congresso também não é. Então, e acho que a gente estava conversando sobre isso aqui, né, Diego, desde o princípio, que um pouco, eles têm que esclarecer o que estão fazendo. Tem que esclarecer o que estão fazendo e de forma bastante transparente, para que aí a sociedade possa discutir também. E também discutir, né, Diego, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre o que o Supremo realmente está fazendo. Você está declarando inconstitucional, descriminalizando, despenalizando. Nessa salada toda, qual é, na parte técnica, o que você acha que está indo bem, o que você acha que está indo mal? Acho que é difícil ter muita clareza dentro do tribunal, inclusive, sobre o que está sendo feito, porque isso é um alvo móvel, né? Os votos que sucederam nesses 10 anos foram se ajustando. Eu não endossaria uma leitura de que esses 5 votos, né, que são agora contados com a maioria, refletem ideias que sempre tiveram claramente na mesa do mesmo jeito desde 2015. Acho que não. E que vão permanecer assim até o final, né? E que vão permanecer assim, porque nessa deliberação pública do Supremo, sujeita a essa às vezes, hipersensível crítica pública, um termo que o ministro usou numa sessão e na outra, e como isso repercute na política, nesse ambiente, eu acho que é possível que a gente veja alianças se formando e se desfazendo e coalizões mudando a partir de perguntas concretas, né? Então, a gente vai fazer isso ou aquilo? Então, a gente vai
né? Na sessão de ontem houve várias discussões muito detalhadas, né, sobre reincidência, por exemplo. Sobre os né? efeitos, né? Sobre os efeitos da decisão. Então, se você acha que o 28 permanece constitucional em 2015, havia votos dizendo que era inconstitucional e ponto, né? Se ele permanece, como você o interpreta, que tipo de interpretação conforme você está fazendo, e mesmo assim, ontem, no fim da sessão, o ministro Barroso, ao descrever o que é a posição dos 5, né, a posição que se forma até agora, entre os incisos do artigo 28, que é o artigo da Lei de Drogas que fala, né, de como é penalizada a posse para consumo pessoal, tem incisos ali que eles tratam diferente. Tem uns que permanecem, mas sem efeitos penais. Tem outros que são simplesmente anulados. Acho que a gente mencionou aqui o prestação de serviços comunitários, né? Aparece nessa posição como uma coisa que eles diriam. Esse aqui, não. Esse a gente está dizendo que é inconstitucional. E se é inconstitucional, como é que pode ser uma interpretação conforme sem redução de texto, que é o que alguns desses ministros dessa provisória maioria de 5 colocam? Tem muita coisa que vai ter que ser esclarecida, e não é só esclarecer, é decidir, antes de mais nada, o que é a posição majoritária. Então, é difícil esperar que o tribunal vá conseguir, com muita clareza, dizer para as pessoas agora o que está em discussão é essa posição desses 5 aqui. Eu acho que isso ainda tem chance de sendo ajustado nas margens, não só com relação ao critério. Acho que parte do que a gente está observando aqui é que a discussão virou um critério para evitar a seletividade. Mas nas margens ainda existe divergência sobre vai ser tratado como crime ou não, mesmo que seja proibido ainda, qual a natureza dessas medidas, quais medidas do artigo 28 ainda podem ser utilizadas. Então, eu acho que não é só uma questão de comunicação, tem uma questão aí de decisão e de confusão, que eu acho que ainda vai aparecer enquanto eles mesmos vão entendendo até onde cada ministro está disposto a ir para formar uma maioria ali dentro. Eu imagino, Diego, Juliana e Tomás, que também vai haver uma análise sobre o que é possível fazer na relação também com o Congresso Nacional e com os efeitos da decisão, os efeitos políticos que possa gerar. E eu queria ouvir a Juliana sobre isso, porque a gente já vê, Juliana, reações do Congresso Nacional dizendo que o Senado vai aprovar uma PEC para colocar isso na Constituição, né, que o porte de qualquer quantidade é crime e tal. Mas como é que você está vendo também essa reação do Congresso Nacional? Porque às vezes parece uma geleia geral de lado a lado, né? Isso, eu tenho essa sensação de que é uma grande confusão que ninguém está muito querendo desfazer, né? No mesmo sentido que vocês mencionaram os ministros do Supremo, de alguma maneira, olhando para o lado e chutando para o outro, né? Tentando corrigir uma rota ali, um rumo, parar uma coisa que acharam que não caiu bem, que colocaram uma ênfase maior no momento e agora querem, né, tirar ali essa ênfase. Acho que o Congresso também não está necessariamente trabalhando para convergir, né? Eu acho que está todo mundo trabalhando nessas descrições, ou como o Diego colocou, né, na dimensão da comunicação, de uma maneira que não está congruente, não está paralela ao que de fato está sendo feito. Então, a reação do presidente do Senado, do Pacheco, também me pareceu desproporcional para o nível da divergência que está colocada, que, como vocês apontaram, é muito menor. Então, assim, existe uma divergência que, na verdade, é menor do que está se comunicando em relação à maioria-minoria, digamos assim, que está se formando no tribunal, e uma divergência talvez maior do que a que está se comunicando entre quem está do mesmo lado, né? Porque, como o Diego mencionou, tem todos esses microajustes que são muitos e que, na verdade, de alguma maneira, vão ser estão no centro do julgamento, porque o tamanho do julgamento está muito restrito com relação, eu acho, se a gente for ou a abrangência do julgamento está restrita, se a gente for comparar com o que já tinha sido feito pelo Congresso Nacional na lei. Então, quer dizer, já tem uma lei que já trata diferentemente, né, usuários, a situação do usuário. O que eles estão, a princípio, o que está se encaminhando é estabelecer parâmetros, como vocês disseram, e algumas consequências que estão longe de serem consensuais, né? E aí o Congresso, ao reagir como se isso fosse uma grande mudança, né, tira um pouco a ênfase do seu próprio papel no passado e se vale disso para antagonizar com o Supremo, de uma maneira que me parece totalmente proporcional ao que vai sair desse julgamento, que está longe de ser uma coisa totalmente revolucionária, apesar de importante, se for efetivada, né?
mas não me parece que se afaste tanto do que já estava previsto em lei, como num primeiro momento ali se anunciou, talvez nas linhas iniciais da argumentação do ministro Barroso, mas também no que estava no voto do ministro Gilmar e talvez do próprio Fachin. Então, me parece que não está se querendo muito desfazer esse nó de todos os lados. Ô, Juliana, mas também pode ser aquela luta política, né, de o Congresso também fazer a sua pressão, e lá no final, se o Supremo chegar a uma conclusão de que não, tem que parar na definição de critérios, o Congresso vai poder dizer, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, vai poder dizer, tá vendo? A pressão do Congresso funcionou, e o Supremo não avançou demais no que a gente dizia que não dava para avançar. Então, nós podemos estar no meio desse diálogo, vamos tratar assim, se a gente for bem poliana no que está acontecendo, mas vamos dizer que está tendo esse diálogo, e ao final, dependendo do resultado do julgamento do Supremo, a gente pode falar, bom, agora temos um resultado, vamos ver como a política vai reagir, talvez nem reaja, né? Se for só a definição de critérios, será que o Congresso vai reagir? O problema, eu acho, desse diálogo é que ele soa muito insincero e eu acho que ele confunde mais o debate do que ele aproveita, né, o momento para esclarecer, para as pessoas poderem ter uma discussão assim, sobre, de fato, o que está sendo decidido, sobre direitos fundamentais e criminalização, direitos fundamentais e uso de drogas, etc. Vira uma grande confusão permeada por essas posições que você falou e por esses interesses que não estão colocados claramente, né? Eu acho que, relacionado a isso, estou lembrando de uma pergunta que o Recondo estava discutindo comigo essa semana, né? O Recondo, uma hora, falou, a gente estava falando sobre o que o Supremo estava fazendo, ou a dificuldade, às vezes, de tentar entender o que ele estava fazendo. E o Recondo falou, mas Tomás, mas é função do Supremo fazer isso? É papel do Supremo fazer isso? E eu fiquei pensando que tem uma coisa que às vezes é difícil de entender, que às vezes as pessoas pensam se é função ou não do Supremo fazer uma coisa, parece que tem a ver com se o que ele faz é mais ou menos, né? Como se o Supremo pudesse fazer menos, mas se ele começa a fazer mais, daí pode ser que deixe de ser função dele. E não é exatamente isso, né? Ou pode não ser exatamente isso. Porque, no final das contas, o que é ou não função do Supremo tem a ver com a argumentação e a base da autoridade por trás daquela decisão, né? Então, tem a ver um pouco com o Diego está falando, quando ele fala, eles estão decidindo, é uma questão de constitucionalidade, eles estão decidindo o que é constitucional, o que eles estão decidindo que é constitucional? Não está muito claro isso, e eu acho que nessa comunicação é que fica, às vezes, inclusive da maneira como eles falam e debatem, não fica claro. Eu fico pensando, alguém que liga a TV Justiça e vê, sei lá, o Barroso falando que está descriminalizando, mas as pessoas não entendem o que é descriminalizar, e que, na verdade, a preocupação dele é com a primariedade do jovem que é condenado, eventualmente, né, que sofre a pena, mesmo que seja uma pena apenas de multa, ele pode, sendo crime, ele perde o status dele de primário, como que isso pode afetar a possibilidade dele conseguir emprego, e daí o André fala que, não, que isso ele até concorda, mas que, na verdade, tem que se preocupar com o fato de que ele acha que trabalho comunitário é muito importante, e que tem que poder fazer trabalho comunitário, e o Gilmar Mendes entra e fala que, na verdade, o que está por trás do voto dele é que ele, olhando para o sistema português, ele acha que o sistema português é muito bom. Quando as discussões são feitas nesses termos, às vezes parece que fica muito difícil de diferenciar o que eles estão fazendo de uma discussão de desenho de política pública ou de legislação no Congresso, né? Parece que é como se, né, o deputado André Mendonça tivesse apresentado um substitutivo, e daí, em relação a isso, o outro deputado tivesse pedido a palavra para falar e criticar tal coisa, e daí o deputado outro pediu para reajustar, falou que reajustará a proposta, apresentará um substitutivo ou algo do tipo. O que eu quero dizer é, nesses termos, que às vezes eles estão fazendo até menos do que, por exemplo, descriminalizar todas as drogas, às vezes pode parecer que eles estão fazendo algo que de fato não parece exatamente a função deles. Não pelo que eles estão fazendo, mas sobre como eles falam, como eles apresentam os motivos por trás de como eles estão fazendo. Então, por exemplo, dando um exemplo, você poderia imaginar que uma Corte Constitucional não estaria fora da sua função se ela desse uma decisão que poderia parecer extremamente ampla, muito mais ampla do que tudo isso que a gente está falando, dizendo,
olha, o direito penal, existe uma esfera de liberdade constitucional que é estabelecida pela nossa ordem constitucional. Essa esfera de liberdade deixa claro que condutas que não causam dano a outra pessoa não podem ser criminalizadas. O uso de drogas não causa dano a outra pessoa, portanto, não é possível criminalizar nenhuma droga. O usuário não pode ser criminalizado como usuário nunca em nenhuma situação. Parece uma decisão muito mais ampla do que eles estão fazendo num caso como esse, inclusive quanto eles reduziram para maconha só agora. É difícil entender por que eles reduziram para maconha, porque às vezes parece que tem a ver com a gravidade da maconha, às vezes parece que estão se limitando por conta do caso concreto específico desse RS maconha, então às vezes, parece que às vezes estão atrás disso, o que é curioso no Supremo, que em geral usa muito instrumentalmente esses limites do caso concreto. Exatamente. Tem a ver com a insinceridade, acho que é o que a Juliana falou agora. Quando o Supremo fala, eu vou me limitar aqui porque nesse caso é maconha, parece insincero, né? Na real, parece que, acho que quem vê sabe que eles estão... É só uma escolha. É uma escolha que um pouco é por convicções pessoais deles, talvez eles não estejam confortáveis com fazer isso com todas as drogas, talvez eles tenham medo da reação, então o quanto isso tem a ver com preferência, o quanto isso tem a ver com limitação do que eles conseguem fazer, como eu tinha falado antes, não está claro, provavelmente muda de ministro para ministro, mas se eles fizessem isso, parece que está completamente dentro da função de um tribunal constitucional. Se é a melhor interpretação do direito constitucional daquele país ou de outro país, isso não é uma coisa que existe em abstrato, né? A gente tem que levar a sério qual é o direito constitucional daquele país, o que diz a Constituição, qual o desenho das leis penais naquele sistema, qual é a jurisprudência do tribunal que foi sendo construída no decorrer dos anos em cada sistema, tudo isso é relevante. Então, só isso que eu acho que eu queria chamar a atenção aqui, que às vezes, saber se está dentro da função de um tribunal constitucional ou não, tem menos a ver com o que eles fazem é muito ou é pouco, né? É só reduzir a quantidade e não descriminalizar completamente, ou é só descriminalizar a maconha e não descriminalizar todas as drogas. Às vezes parece que o foco das pessoas, eles estão fazendo mais ou menos concretamente, e às vezes tem muito mais a ver sobre como que eles justificam a utilização desse poder. É um argumento constitucional? É algo que eu consigo construir a partir de que o que está sendo feito aqui é uma instituição que tem como função interpretar a Constituição, e a partir da interpretação dessa Constituição estabelecer o que o legislador pode ou não pode fazer, ou é uma instituição que está olhando para uma política pública em que eles estão tentando construir ao contrário, eles têm preferências específicas, visões específicas, foram convencidos especificamente, às vezes por especialistas, inclusive, sobre o que é melhor ou pior, e estão fazendo uma engenharia reversa para construir um argumento constitucional a partir disso. É quando às vezes parece que eles estão fazendo isso que parece pouco sincero, e às vezes eles se abrem para questionamentos de, será que é função de vocês fazerem isso? Então, eu fiz essa provocação para você durante a semana no WhatsApp, porque eu ficava pensando, tem o voto do ministro Fachin, por exemplo, que diz, precisa de uma autoridade de saúde para definir a quantidade de drogas. A gente sabe que existem diferentes tipos de qualquer droga, né? Seja a quantidade da substância, seja a potencialidade dela, etc. Vai ser o Supremo que vai definir isso? Com base em quê? Em que critério? Em políticas de outros países? Eu já ouvi alguns ministros do Supremo falando, não, mas a substância daqui pode ser diferente da substância do outro país, e nós vamos importar a mesma quantidade, então vai ser isso? E mais, quando você menciona isso bem, parece que é uma política pública reversa, lembrando até do precedente que tem sido citado no próprio Supremo, lá do ministro Sepúlveda Pertence, em que ele diz muito claramente, eu botei até no Instagram essa semana, e não dá para dizer que Pertence era um conservador, especialmente em matéria penal, especialmente no caso de drogas, era um progressista. Ele dizendo, olha, o Supremo, o Congresso Nacional não quis descriminalizar, de forma alguma. E não é isso que nós vamos fazer também, ele, nesse julgamento do RE lá no passado. Então, me parece sim que o Supremo está fazendo essa, como você disse, nessa engenharia reversa e uma política pública reversa. E é isso que me parece também, tirando as insinceridades, Juliana, como você falou do Congresso Nacional, é isso também que tem incomodado um pouco a política. Mas queria ouvir Juliana e Diego sobre esses aspectos também. Só para dar um pouco mais de concretude, Felipe, ao ponto de que não está nem claro o que eles estão decidindo, e com isso não fica nem claro qual o espaço que sobra para o Congresso. Porque, olha como tem algumas leituras diferentes do que está em jogo. O que é inconstitucional, de fato? Essa é uma discussão em que eles estão afirmando, todos os votos dos 5, certamente, afirmam isso como uma questão de controle de constitucionalidade. Então, eles vão dizer, é inconstitucional que essa lei não contenha critérios. Seria constitucional se ela tivesse algum critério razoável, mas não tem nenhum,
dá poder demais para a aplicação seletiva, cria espaço para arbitrariedade, tem um impacto proporcional, isso é uma coisa. Outra coisa é que o que é inconstitucional é a aplicação seletiva. Aí o problema não está tanto na lei, mas em como que juízes e autoridades envolvidas na aplicação da lei tendem a aplicar isso. E aí o que o Supremo está tentando fazer é amarrar essas decisões dessas autoridades. Talvez o Congresso não seja em si o problema, seja a lei, seja como ela vem sendo aplicada, e o Supremo quer resolver esse problema. Uma terceira coisa, que é o que deixa menos espaço para o Congresso, é dizer, não, é inconstitucional não só não ter algum critério, mas o critério que é constitucional é esse aqui. E aqui eu acho que fica muito evidente o problema que o Tomás apontou também, que eles começam a falar do que eles acham que é o ideal, do que eles acham que é o critério que funcionaria. É muito diferente. Inclusive, Diego, me desculpe, mas claro. Inclusive sobre reincidência, inclusive sobre outras coisas que são de efeito prático, sim, e que não necessariamente inconstitucionais. Fora esses outros pontos que você está lembrando, que é o que eles, no fim, vão considerar que tem que ser extraído da lei do 28, o que tem que ser interpretado como valendo, mas não tendo natureza penal. Mas só para ficar na questão do critério, tem maneiras muito diferentes de formular o que é inconstitucional, o que o Supremo está fazendo e que deixa um espaço diferente para o Congresso. Uma coisa é um discurso de que a lei ela é falha porque ela não vai até onde deveria ir, mas aí são escolhas que o Congresso pode fazer no futuro se quiser. E eu acho que o voto do Fachin, como você lembrou, Felipe, vai um pouco nessa direção. Olha, algum critério vocês têm que ter, mas não é o nosso papel liderar a formulação desse critério. E eu estava até escrevendo aqui, Diego, o ministro Fachin fala em progressiva inconstitucionalidade ou inconstitucionalização. Ele nem diz que é inconstitucional, ele diz que está se tornando inconstitucional. Aí você já vê a diferença entre uma posição assim e alguém que diz, não, é inconstitucional e o que é a única coisa que seria um critério que eu consideraria constitucional é esse sistema aqui, pelas razões que eu estou dando, porque em Portugal é assim, porque esses dados mostram. E isso vale até, na verdade, para o voto de pessoas que estão aí na minoria, como o ministro André, né? O ministro André, embora esteja, acho que reforça também o ponto do Tomás, embora ele esteja, digamos assim, ali se colocando numa posição de menos mudança em relação ao status quo, vamos colocar nesses termos, né? Ainda parece sinalizar alguma abertura, fixar um critério, talvez, mas só que ele também está falando como legislador, muitas vezes, né? Então, para reforçar o ponto do Tomás, ele está lá falando dos impactos, da arrecadação em diferentes países que que adotaram medidas de criminalização, do impacto que isso tem na saúde pública em diversas dimensões. Então, eu acho que também reforça que, como a gente não sabe nem exatamente o que vai ser o formato final da decisão, acho que cria mais espaço, inclusive para quem está na minoria, falar como legislador também, que eu acho que aparecem vários votos nessa decisão. E sobre a questão do voto do ministro André Mendonça, eu acho que tem algumas coisas interessantes nele. Primeiro, eu acho que é um voto em que ele está bem ali no elemento dele, né? Sem remorso. Ele está ali atuando. Acho que é um tema que ele está confortável, que ele está amparado e munido, né, por uma certa base e argumentos que vêm daí. E eu acho que tem um tipo de argumento que está muito presente no voto dele, que é o argumento da catástrofe, né? O argumento do sky is falling. A maconha é a primeira porta, se liberar é a tragédia total e vai ter efeito em tudo, né? A gente falou efeitos reprodutivos de todas as ordens, de mais reprodução, de menos reprodução. É a catástrofe total, né? É o fim. E esse é um argumento conservador muito comum que é usado e foi usado historicamente em muitas causas, inclusive com relação à questão do casamento homoafetivo, né? Que é, olha, se deixarem as pessoas LGBT casarem, acabou a instituição do casamento e também acabou tudo, porque a promiscuidade, enfim, é um argumento muito comum. Então, a gente vê essa linha de argumento muito forte e a gente vê também, né, um tipo de um argumento conservador que cresce, né? A gente já via um uso de dados no Supremo muito impreciso, né? É uma coisa que a gente já falou muitas vezes, dados que não são muito acurados e colocados como dados científicos. Mas acho que nesse voto isso está assim num nível chega num certo patamar novo, talvez, né? Porque são muitos dados que estão colocados como dados científicos, mas são muito contestáveis, pelo menos alguns deles, e também servem a essa função, né? De defender
alguns desses argumentos catastróficos ou argumentos que não têm necessariamente amparo. Mas eu acho que é interessante para a gente ver como é que isso vai se repetir em futuros votos do ministro André, e é claro que eu consigo ver todos esses tipos de argumentos num eventual julgamento sobre aborto, né? Acho que seria o mesmo tipo de linha argumentativa, de abordagem, mas eu chamo a atenção que esses argumentos já foram usados no passado e desfeitos, né? Como no caso das uniões homoafetivas, em que nada disso, obviamente, se concretizou. Então, acho que é algo para a gente estar alerta, né? Perante esse tipo de argumento e que apareceu bastante nesse voto. Juliana, eu ia só dar concretude, concordando com tudo que você falou, em vez de lembrar, dentre inúmeras coisas que foram ditas, por exemplo, se o uso da maconha causa mais ou menos dano que o cigarro, né? E daí a maneira como eles são utilizados de maneira seletiva e estratégica, o estudo, às vezes nem é um estudo, às vezes é o especialista tal, falou tal coisa, escreveu tal... Então, como que esses dados são mobilizados e aparece, acho que isso apareceu especificamente, por exemplo, no início do julgamento, entre uma fala do ministro Barroso e depois vai aparecer de maneira concreta e desenvolvida no voto do ministro André, que eu acho que quer dizer que sim, que é muito mais grave que a maconha, que causa mais dano que o cigarro e tal, o que recoloca a questão, né? Se essa é a questão, se é para o Supremo decidir, ou para o ministro Supremo decidir a constitucionalidade e inconstitucionalidade da criminalização com base numa avaliação de pesquisas científicas sobre o dano que isso é causado, maior ou menor por essa substância, enfim, enfim, isso aparece, esse uso, acho que seletivo e não só seletivo, mas esse uso, às vezes, legitimador desses argumentos científicos que colocam a questão de, então é esse que é um fundamento principal do voto, é isso que o Supremo está decidindo, é com base nisso que o Supremo está decidindo. Então, se tiverem outras pesquisas amanhã, o voto do ministro André muda com base nisso, né? Isso não parece ser, de fato, parece haver uma mobilização desses argumentos que é estratégica, para dizer o mínimo, né? É só pontuar que essa discrepância possível entre o conteúdo da decisão e o esforço de comunicação, acho que aparece no voto do ministro André Mendonça também, porque, sem dúvida, ele está ali mais pró-status quo, né? Só que não é um voto também que diz que nada, está tudo bem, não tem nada a ser alterado. Ele reconhece a possibilidade no diálogo com o ministro Barroso de talvez aceitar que alguns pequenos ajustes podem ser feitos. Claro que, embora esses ajustes possam mostrar uma disposição para pensar como legislador, né, e aperfeiçoar políticas públicas ali na margem, acho que também podem servir para a gente pensar e acompanhar nos desdobramentos desse caso, o quanto que esse discurso muito forte contra drogas, contra maconha, vai se refletir numa posição absoluta por parte de um ministro como o André. Acho que ocorreu alguma abertura ali nessas conversas de ontem para que a posição não seja absoluta no fim das contas, tenha algum tipo de concessão para essa maioria. Acho que a gente ainda vai ter muita coisa para falar sobre esse processo, esse julgamento, porque realmente me parece que o Supremo vai chegar lá no final e aí vai voltar e discutir, afinal de contas, o que estamos decidindo e o que dá para fazer. Mas para a gente fechar aqui, Juliana, queria que você, por todos nós, elegesse um fato, uma personagem, uma decisão da semana. Então, já que hoje é 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres, eu vou aqui ressaltar a iniciativa do Supremo Tribunal Federal de marcar esse dia, trazendo para a pauta o início de 2 julgamentos que se relacionam com questões de gênero, que não são, talvez, o julgamento mais importante que esteja pendente com relação a isso, que é a questão do aborto, né? São julgamentos que tocam a questão, mas de uma maneira que acho que a gente vai ter que ver como que isso vai ser enfrentado de uma maneira que, de fato, seja positiva, transformadora e tudo mais, né? Então, os 2 casos, é relacionado à desqualificação de vítimas de violência sexual na fase de investigação ou do julgamento do acusado, né? Então, se argumenta, a PGR argumenta que haveria uma omissão estatal por parte do poder público ao adotar práticas que desqualificam a mulher, né? Por exemplo, em que se busca expor
a sua conduta, os seus hábitos pretéritos, coisas desse tipo. E, claro, é totalmente problemático, totalmente generificado, é violento e promove resultados péssimos e discriminatórios, né? Porém, uma questão que se coloca nesse caso, que a gente vai ter que ver como é que vai se desenrolar, é justamente como é que isso vai ser balizado, como é que isso vai ser transformado numa ordem que faça sentido e que crie, né, parâmetros para o judiciário. Acho que é uma discussão que é um pouco parecida com aquela discussão da legítima defesa da honra, né? Como é que se vai limitar esses argumentos na prática e quais vão ser as consequências de uma eventual utilização desses argumentos. O outro caso é um caso sobre licença maternidade de uma servidora pública em união homoafetiva, em um caso em que a gestação quem gestou foi a companheira dela, a partir de um procedimento de inseminação artificial com o óvulo dela. Então, como é que ficaria a licença maternidade nesse caso? Então, se pede, né? Na verdade, já existiu uma decisão em instâncias inferiores que garantiu a licença maternidade de 180 dias para essa mãe que não gestou, né? Acho que essa também é uma ação que é complexa e traz questões, né? Tem, por exemplo, ela está relacionada com uma ação que o Supremo julgou recentemente de uma maneira em que não garantiu esses 180 dias, que foi a questão da licença paternidade, que o Supremo estabeleceu um prazo para que o Congresso fixasse. Então, o meu receio, né, nessa ação, e claro, a gente vai ter que ver como é que se desenrola, é que reforce de alguma maneira, apesar de garantir um direito a uma servidora, reforce de alguma maneira que o papel de mulher é mesmo o papel de cuidado, é mesmo o papel de criar a criança, etc., né? Já que não houve, ou pelo menos não estava, no resultado da licença paternidade, não se chegou a um número de dias fixo, como se sugere nessa ação que está colocada, e que que seria o mesmo tempo para a mãe que gestou, né? Então, vamos ver como é que isso vai colocar, mas queria marcar aqui que o Supremo teve essa iniciativa a partir dessas duas ações que se iniciaram. Maravilha, Juliana, Diego, Tomás, obrigado por mais este Sem Precedentes. A gente volta na semana que vem. Obrigado mais uma vez e até lá. Até.